Paz do Senhor, pessoal, boa tarde. Vamos mais um tempo de estudar a palavra de Deus. É um tempo muito importante para nós que ainda temos a liberdade de estudar. Então vamos estudar a santa e preciosa palavra de Deus hoje. E hoje nós vamos ter um estudo muito especial que é como ouvir a palavra de Deus. Vamos então primeiro ter um tempo de oração, buscar a presença do Senhor em oração. Pai, muito obrigado por essa tarde, por esse dia, por esse tempo precioso que Tu nos dás. Que cada um de nós, ó Senhor, possa aprender a Tua palavra, ouvir os ensinamentos, que possamos sermos instruídos. Vem nos abençoar essa tarde, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? No fim da live também nós vamos estar orando por Ti, pelo Teu propósito de oração. Nós vamos estar em oração pela Tua vida. Agora hoje nós vamos começar lendo Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Muito bem, o versículo hoje que nós vamos pegar como base para o nosso estudo e nós vamos estudar sobre como ouvir a palavra é esse versículo de Hebreus 4:12, que começa dizendo que a palavra de Deus é viva. O único livro que é chamado de vivo e que produz resultados, porque eficaz é que produz resultados, é a palavra de Deus. E a própria palavra de Deus fala da palavra como martelo que esmiuça a penha, fala da palavra como espada, lâmpada para os nossos pés. É impressionante todas as referências que a palavra de Deus nos fala da palavra, que nós lemos e encontramos na própria palavra. E a palavra também nos diz no Salmo 119, guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Como a Bíblia é um livro extremamente importante, a palavra de Deus é extremamente importante. E o lugar aonde nós escutamos, na verdade, esse livro sendo explicado de maneira simples e clara, é normalmente nos cultos. Ao menos sempre deveria ser, né? Nos cultos, o normal de um culto é cantarmos louvores, e então o pastor abrir a palavra e expor a palavra, né? Não ficar contando as suas experiências, seus sentimentos, aqui os seus achômetros. Não é isso. Biblicamente, corretamente, o culto é o lugar aonde o pastor deve explicar a palavra de Deus. E hoje nós vamos estar falando e estudando como ouvir essa palavra. Então nós vamos falar de como ouvir a palavra de Deus no culto e ao mesmo tempo como ouvir a palavra de Deus quando você lê a palavra de Deus, né? E até uma coisa interessante, quando eu estava estudando sobre esse assunto para ministrar, né, esse assunto de como ouvir a palavra de Deus,
num dos estudos, né, o autor dizia que o cristão completo é aquele que lê a Bíblia por completo, né? Então, o cristão ele deve ler toda a Bíblia, né? Ele deve ler ali a Bíblia por completo. Esse é o cristão completo. E até na leitura ele recomendava: leia a palavra de Deus pela manhã, leia ao meio-dia e leia antes de dormir, né? O autor recomendava ler um capítulo pela manhã, quando tu levanta, um capítulo ao meio-dia e um capítulo antes de dormir. E no fim de semana, quando você tem mais tempo, para você ler mais tempo a palavra de Deus. E normalmente, quando as pessoas têm mais tempo, elas planejam mais tempo para ficar sem fazer nada ou fazer qualquer coisa dessa terra e não se preocupam em separar um tempo, já que é o fim de semana, para ter um tempo maior para ler a palavra de Deus. E é interessante como esses valores estão invertidos, porque nós temos uma alma eterna, né? E nós precisamos alimentar essa alma eterna, e o único alimento para nossa alma é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Eu estava lendo e meu coração foi bastante tocado sobre isso, porque normalmente no fim de semana eu separo um tempo maior para ler a palavra de Deus. Mas eu não leio a palavra, eu leio a palavra de Deus pela manhã, costumo ler à noite. Não tinha o costume de ler ao meio-dia. Gostei dessa dica de ler também ao meio-dia a palavra de Deus. E isso é uma sugestão muito boa para você. Mas então vamos estudar agora sobre isso e estudar sobre como ouvir a palavra de Deus. Lembrando que eu disse primeiro, nós vamos nos referir como ouvir a palavra de Deus no culto e como ouvir a palavra de Deus quando você lê a palavra de Deus, quando você tem um momento particular de leitura da palavra de Deus. Então, o primeiro aspecto ou primeiro ponto, né, que nós devemos analisar e praticar para ler a palavra de Deus se chama oração. A oração é essencial para ler a Bíblia. Na verdade, a oração é a maneira como você se prepara para ler a palavra do Deus vivo, a palavra do Deus eterno. Nós devemos entender a importância da Bíblia, a solenidade da Bíblia, o que ela realmente é a palavra de Deus, o Todo-Poderoso. Então, sempre devemos nos preparar em oração, né? Para entender bem essa questão de preparar em oração, nós vamos fazer algumas comparações para que você possa entender de maneira clara. Por exemplo, quando você vai a um casamento ou uma festa, você não vai de qualquer jeito. Você se prepara, você organiza a sua roupa, você toma banho, né? Porque ninguém também vai sujo numa festa, né? Então, normalmente há uma preparação para ir a uma festa. Então, para vários lugares, para aonde quer que você vá, há um preparo. Você vai para a praia, você se prepara para ir para a praia. Você passa protetor ou se vai na piscina. O lugar que você vai, você se prepara para ir. Você prepara a sua cabeça, a sua mente. Não, eu vou para lá agora, eu vou descansar, eu vou me divertir, ou eu vou encontrar tal e tal situação. Mas você se prepara tanto mentalmente como o teu corpo. Para qualquer lugar que você vai, você se prepara.
você se organiza para ir para aquele lugar. Mesmo quando você vai estudar, quando você vai trabalhar, quando você vai no hospital, interessante, quando você vai para o hospital fazer alguns exames, há também todo um preparo, alguns exames, faz jejum, faz isso e faz aquilo, tudo tem um preparo. E você se organiza, eu vou fazer isso. E para o culto, que é o lugar mais importante para a nossa alma. É o lugar onde nós preparamos para ir para a eternidade. Deve haver um preparo também, porque no culto, como eu disse, é no culto que se vai ouvir a exposição das Escrituras, ou quando você vai sentar para ler as Escrituras. Então, para ir para o culto, deve haver um preparo de oração. Eu não estou dizendo para você ficar ajoelhado, orando 1 hora antes de ir no culto, não. Mas no teu coração, na tua mente, deve ter começando, Senhor, eu vou lá, eu vou ouvir a tua palavra. Senhor Jesus, eu quero ouvir a tua voz no culto. E ouvir a voz de Deus no culto não é ir para lugares onde as pessoas fazem adivinhações, né? Eu estou dizendo, ouvir a voz de Deus é ir para um lugar no culto aonde o pastor, aonde o ministro de louvor vai ler primeiro a Bíblia. Então, quando você vai para o culto, você também deve se preparar. Então, a primeira maneira de como ouvir a palavra de Deus é orando, tendo esse preparo de oração, de falar com o Senhor. E normalmente o único lugar que as pessoas não se preparam para ir é para o culto. Vão de qualquer jeito, vão correndo, sabe? Vão, às vezes, brigaram com alguém, ou tipo assim, ó, ficam na internet ou na TV, o último minuto, olham no relógio. Ai, horário de ir pro culto. Pega ligeiro, cadê minha Bíblia? E vai, sai correndo para ir pro culto. Vou lá ir pro culto. A pessoa sai correndo, a pessoa não tem nenhum preparo e ela vai ouvir a palavra de Deus. Imagina só. Ela sai correndo, sem nenhum preparo, sem nem pensar, passa o culto e depois sai de lá, não lembra nada ou diz, o culto não é bom, a igreja é fria. Que eu sei, a igreja não é fria. Você que está frio, não a igreja. A igreja, o corpo de Cristo, as pessoas que amam Jesus, elas estão com o coração bem aquecido na presença de Deus. Então, quando você usa a expressão, aquela igreja lá é fria, presta atenção o que você está falando. Não é a igreja, é você. Você não se preparou em oração? Você não se preparou para ouvir a palavra? Como você quer que Deus fale contigo? Então, para ouvir a palavra de Deus, como ouvir a palavra de Deus? Oração. Ore por ti, ore pelo pregador, quando você vai no culto, quando você vai no grupo estudar a palavra, ou quando você vai sentar para ler a tua Bíblia. Antes de ler, ore. Senhor, Deus e Espírito Santo, fala comigo. Então, o primeiro aspecto é a oração. Como ouvir a palavra de Deus? Primeiro é orando. Se coloque em oração, se prepare em oração. O segundo aspecto, como ouvir a palavra de Deus, é vontade de ouvir. Eu preciso ter vontade.
Porque quando nós fazemos qualquer planejamento, planejamos férias ou lugares que nós queremos ir ou passear, nós vamos porque temos vontade de ir, porque queremos ir. Então, como ouvir? Tendo vontade de ouvir. Porque quando nós vamos a um lugar que nós não temos vontade de ir, não temos vontade de ouvir aquilo que está sendo falado, como que aquilo vai penetrar no nosso coração? Transformar a nossa vida. Então, lembra o primeiro aspecto? Ore e ore por ti. Senhor, que eu tenha vontade de ouvir a tua palavra. Porque é a palavra de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Porque o que acontece? Quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos ter vontade de lê-la. E quando não há vontade, não há fome da palavra de Deus, o que precisamos? De um autoexame. Estamos doentes. Há algum problema na nossa vida. Alguma situação na nossa vida. Porque quando você, por exemplo, não tem apetite, não tem vontade de comer e não come nada, certamente você vai emagrecer, definhar e acabar morrendo, porque você está enfermo. E quando você não tem vontade de ler a Bíblia, algo está acontecendo contigo. Então, se examine, ore por ti, porque como ouvir a palavra, eu preciso ter vontade de ouvir a palavra. Se não há vontade, então eu vou me examinar e ver o que está acontecendo comigo. Então, os dois primeiros aspectos, oração, vontade de ouvir. Como mais que eu devo me preparar para ouvir a palavra de Deus ou para ler a palavra de Deus? Terceiro aspecto, coração ensinável e manso. Eu preciso ter um coração pronto para ser ensinado e um coração manso. Só que essa mansidão não é mansidão de temperamento, não. É uma mansidão como o termo mais explicado é como um animal selvagem que foi domado, que foi domesticado. Ele continua com a mesma força, mas ele foi domesticado, ele é manso agora. É essa mansidão que nós devemos ter. Essa mansidão é fruto do Espírito na nossa vida, faz parte do caráter cristão. Então, você pode ser uma pessoa forte, uma pessoa firme, uma pessoa de um temperamento intempestuoso, mas você ser uma pessoa mansa, né? A palavra de Deus já amansou você aqui dentro. Então, você sabe ter domínio próprio, você é manso. Então, como nós devemos ir para o culto, como nós devemos ouvir a palavra de Deus? Com um coração ensinável, sensível, ensinável e um coração manso. Muitas pessoas não aprendem porque não têm um coração ensinável. Tem uma coisa, às vezes, que eu fico impressionada quando eu vou na igreja. O pastor abre a Bíblia, começa a ler e falar a palavra de Deus, e tem uns que escutam, isso eu já sei. Param de escutar e começam a ler a sua Bíblia se achando espirituais. Primeiro, isso é falta de educação e é ignorância. Se você foi no culto, você foi para ouvir o pregador, ouvir a palavra sendo exposta. Então, não tenha orgulho no teu coração achando que você sabe mais. Eu sou uma pessoa que eu estudo muito a palavra de Deus, eu gosto de ler e eu gosto de estudar a palavra.
Mas o que acontece? Quando eu vou no culto, eu escuto todos os pregadores que foram escalados no púlpito. O pregador que sobe, mesmo que eu saiba mais que alguns, eu nunca digo, isso aí eu já sei. Esse sermão eu já escutei 500 vezes essa parábola. Eu vou ler a Bíblia, eu não preciso escutar. Eu nunca faço isso, porque isso é desonrar a Deus. Porque há uma autoridade lá no púlpito, alguém que está ministrando e com a capacidade que Deus deu. E eu sempre paro para escutar e digo, Senhor, me ensina. O que tu queres falar comigo? Então, quando você vai no culto, tenha um coração ensinável e manso. Escute o pregador. Escute a palavra de Deus que ele está ministrando. Mas como eu sempre reforço a dizer, hoje eu estou estudando, junto contigo, nós estamos falando de aspectos de como ouvir a palavra de Deus nos lugares onde se prega a palavra de Deus. Isso aqui se refere-se apenas a como você ouvir a Bíblia, o ensino da Bíblia e da palavra de Deus, que você aplica para o culto e você aplica de maneira individual para a tua vida quando vais ler a Bíblia, tá? Então, terceiro, tenha um coração ensinável e manso. Outro aspecto que é, esteja atento. Esteja atento àquilo que você vai ouvir. Isso quer dizer o quê? Discipline a tua mente para prestar atenção àquilo que você está ouvindo. Não deixa que as coisas, aquilo que está sendo falado, escape de ti. Se você se concentra nos vídeos que você olha no YouTube, que você acha interessante, quanto mais você deve se concentrar para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a ministração da palavra de Deus. Então esteja atento com relação às distrações. Organize a tua mente, discipline a tua mente para não se distrair. O que ficou em casa, ficou em casa. Não fique pensando nas coisas da tua casa. Não fique pensando no que você precisa fazer amanhã ou no que você vai fazer depois do culto. Discipline a tua mente para estar atento. Então, esse é o quarto aspecto. Como escutar a palavra de Deus? Esteja atento. Se concentre naquilo que você está escutando. O quinto aspecto, como ouvir a palavra de Deus? Com fé. O ingrediente principal para ouvir a palavra é a fé. Você precisa ouvir e crer. Porque a fé também ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Enquanto o pregador está falando, essa palavra ela deve gerar fé no nosso coração. E em muitos cultos nós vamos e nós realmente a palavra de Deus penetra e dependendo da situação que você está passando, você toma aquela palavra para o teu coração e você diz contigo, eu creio. Eu creio que Deus vai abençoar, eu creio que isso aqui vai mudar, eu creio que eu fui curada, eu creio. A fé é o principal ingrediente para ouvir a palavra. Como você vai reter algo que você não acredita? O pregador está falando e está ministrando e você não crê. A fé é o principal ingrediente para você ouvir
A Escritura. Você ler a Escritura. A fé é o principal ingrediente. Outro aspecto para ouvirmos a palavra de Deus é retenha, reter. Esse aqui, quando eu estava estudando, eu achei impressionante, porque o autor, ele diz assim, até escrevi: não deixe o sermão passar pela sua mente como água passando pela peneira. Então, imagine uma peneira, você liga a água ou a torneira, a água simplesmente passa pela peneira. A peneira não retém água, porque é uma peneira. Então, não deixa a sua mente ser como uma peneira, né? Que a sua mente não seja que o sermão passa, mas você não reteve nada. E o Salmo 119, ele diz a importância de reter e de guardar. Ele diz assim: guardo as tuas palavras no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra, ela deve ser guardada na nossa mente e no nosso coração. Se você não reter a palavra, se você não guardar a palavra, como que você vai meditar na palavra? Como você vai pensar na palavra? Então, a palavra de Deus, quando você está no culto, tem pessoas que anotam, excelente anotar a palavra. Ou se não, eu não preciso anotar, eu leio com atenção, eu abro a Bíblia quando o pregador diz, vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo tal, versículo tal. Eu abro a minha Bíblia, deixo a Bíblia aberta ali e leio com atenção, acompanho a leitura do pregador. Aí eu sei o que ele vai pregar sobre este assunto que ele leu. Então, quando você abre a Bíblia, quando você marca na Bíblia, fica muito mais fácil você reter aquilo que está sendo pregado. Então, nós precisamos reter a palavra. E quando você lê, a mesma coisa, sempre fica pensando, né? Guarda isso na tua mente, que a minha mente não seja como uma peneira que não retém água. Que a minha mente não seja assim. Que eu possa guardar a palavra no meu coração, na minha mente, para que eu possa meditar, pensar na palavra. Então, a outra maneira de ouvir, a sexta maneira que nós estamos falando, de como ouvir a palavra de Deus, é reter a palavra de Deus. Por isso que é tão importante nós orarmos antes de vir para o culto. Se não tem tempo de você orar antes de sair de casa, ora no momento que você chega na igreja. Eu acho muito legal aquelas pessoas que ainda têm o costume, elas chegam no culto, elas se ajoelham e oram. Tem muitas pessoas ainda que elas chegam no culto, se ajoelham e oram. Eu costumo sentar, né? Ficar lá sentada, abro a minha Bíblia e oro. Mas se você não tem tempo, às vezes tem umas pessoas que a casa é uma confusão mesmo, né? E é bem difícil. Então, não chegue atrasado para você ter tempo de orar. Então, ore e peça, Senhor, eu quero reter a tua palavra. E se você retém a palavra, porque o ideal é assim, você ora antes do culto e ora depois do culto também, né? Senhor, se você reteve, você chega em casa com aquela palavra no coração, com aquilo que foi pregado no culto, você vem com aquilo no teu coração e na tua mente. Se você chegou em casa, não lembrou que o pastor pregou, não lembrou que aquilo que foi falado, pode pensar, Jesus, minha mente virou uma peneira, tem misericórdia da minha vida.
Só que é misericórdia mesmo. Porque o que de mais importante que nós temos nessa vida, nessa terra, é reter as Escrituras, é pensar nas Escrituras. Quantos dias cada um de nós temos? Nós não sabemos. E daqui dessa terra nós não vamos levar nada. Então, se não vivermos com Deus nessa terra, também não vamos viver com Deus na eternidade. Se não amamos a palavra de Deus nessa terra, que é o próprio Deus, o que nós vamos fazer no céu? Essa pessoa não vai para o céu. Ela não ama a palavra de Deus, ela não gosta de orar, ela não gosta de pensar nas Escrituras, ela não gosta de ir no culto. Por que ela quer ir para o céu? Viver eternamente com Deus eterno, na alegria indizível, que é incomparável. Ouvir palavras como o apóstolo Paulo, inefáveis. Alegria que não tem fim. Só há 2 lugares. Ou eu vou para junto do meu Senhor, ou eu vou para o tormento eterno, para a pior prisão que existe, aonde não há liberdade condicional, aonde ninguém sai, onde só há choro, dor, ranger de dentes, e o nosso Senhor fala, onde o verme não morre. Então, vamos reter a palavra. Vamos sair do culto pensando na palavra e meditando na palavra de Deus. E o último aspecto, tem vários aspectos. Eu anotei só 7 aspectos, que eu já achei bastante, para que nós possamos entender de como ouvir a palavra ou como estudar a palavra. O último aspecto que eu anotei aqui é: pratique o que você ouviu. Pratique a palavra de Deus na tua vida. Nós vemos aqui no livro de Tiago 1, versículo 22, diz assim, ó: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, aquilo que ouvimos deve ser praticado. O ensino que ouvimos quando vamos no culto deve ser praticado. O ensino que ouvimos quando nós lemos a palavra deve ser praticado. Senão a Bíblia diz, ó, não seja ouvinte negligente. Então são esses os aspectos, vamos rever os aspectos que nós estudamos como ouvir a palavra de Deus. Vamos resumir agora. Primeiro, oração. Ore antes do culto, ore depois do culto. A oração é o preparo para o culto. Lembrando, assim como eu preparo para ir a certos lugares, quanto maior deve ser o meu preparo para ouvir a santa palavra de Deus. Segundo aspecto, vontade de ouvir. Eu tenho vontade de ouvir a santa palavra de Deus? Lembre que eu disse, se eu estou sem vontade, tem que dar uma orada por mim, que eu devo estar doente. Porque eu preciso ter vontade de ouvir a palavra. Terceiro, coração ensinável e manso. Não tenha orgulho, não pense que você sabe tudo. Tenha um coração manso e ensinável para aprender a palavra de Deus. Quarto aspecto, esteja atento, discipline a tua cabecinha, esteja com os olhos, com os ouvidos abertos para ouvir a palavra.
Quinto aspecto, fé é crer naquilo que você está ouvindo da palavra de Deus, aquilo que o ministro está explicando da palavra de Deus. Sexto, retenha, que a tua cabeça não seja como uma peneira que não retém água. Retenha as escrituras. Guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. E sétimo, pratique a palavra de Deus. Então, esses são os aspectos, são 7 simples aspectos, tem bem mais, de como ler a palavra de Deus, como ouvir a palavra de Deus num culto. Então, pare para pensar nisso, medita no que foi ensinado essa tarde, retenha a palavra de Deus, lembre o versículo que eu li lá em Hebreus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Vamos ler novamente Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Depois de toda a explicação, tá vendo como esse versículo se torna amplo e profundo? Que a palavra é viva, que ela é eficaz e que produz resultados. É impressionante. Retenha a palavra no teu coração. E tem algo que eu falei aqui, que eu quero repetir novamente, quando eu estava estudando sobre esse assunto, que o autor diz: o cristão completo é aquele que lê a Bíblia por completo. Então leia a tua Bíblia. Tenha um tempo diário para ler a Bíblia. E quando você tiver mais tempo, procure ter um tempo maior de leitura da Bíblia. E leia ela de uma maneira assim, corrida, sistemática, não pulando. Leia ela por completo, leia por inteiro. Terminou de ler a Bíblia por inteiro? Começa novamente. Nós devemos passar a vida inteira lendo a palavra de Deus, porque um dia estaremos na presença do Deus da palavra. Amém? Que Deus tenha te abençoado, tenha te fortalecido essa tarde, que a palavra de Deus tenha realmente ministrado ao teu coração. Vamos orar agora por ti, vamos orar pelo propósito que você tem feito na presença de Deus. Você que tem acompanhado sempre as lives, vamos estar orando por ti agora. Pai, muito obrigado pelo ensino da tua palavra, pela ministração da tua palavra. Senhor, queremos realmente compreender e amar a tua palavra. E eu quero te pedir, meu Senhor, por aquelas pessoas que têm colocado sua situação, suas dificuldades, suas lutas, seus propósitos diante de ti durante as lives de quinta-feira. Pai, vem com o teu poder. Tu és aquele que responde à oração, Senhor. Tu és aquele que ouve quando clamamos. Então vem com o teu sobrenatural, Senhor, dando consolo, dando vitória, cura, alento e alegria para essa pessoa, Pai. Estende a tua mão, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer e que você possa realmente ter aprendido como ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.